Você pode gostar ou não desses últimos anos do Diego. Eu também concordo que eu não renovaria o vínculo de 22 com o Diego Ribas, quando no fim do 21 ele teve o seu contrato prorrogado por mais uma temporada. Mas o Diego tem 37 anos, sai o Diego Ribas, numeralmente falando, tá, o Gabriel? Sai o Diego e chega o Gerson, meu amigo. Olha a evolução que o Flamengo tem no elenco. Então os caras estão malucos. E eu digo mais, o Diego, mesmo com todas as dificuldades de atuar nesse Flamengo em alto nível, que como o Bruno Henrique diz, está em outro patamar, o Diego jogaria em muito time de São Paulo, tá? O Diego jogaria no São Paulo, jogaria no Santos. Ele aposentou. Corinthians. Ele então, jogaria, assim, ele seria um reserva que entraria muito. Então, ele optou por encerrar a carreira até em respeito ao Flamengo. Por isso que eu tenho muito respeito ao Diego. Tá? Agora, é aquilo, meu amigão. O Flamengo contratou o Gerson. E a Ana Thaís, ela é totalmente desinformada. Porque o Flamengo, quando vendeu o Gerson ao Olympique de Marseille da França, vendeu como volante. E ele tem a nomenclatura, o apelido, esse know-how de Coringa não é à toa. Porque com o Jorge Sampaoli, que hoje é treinador do Sevilla, da Espanha, ele atuou um pouco mais adiantado. Então, meus queridos, o Flamengo está contratando de fato um jogador em que o clube, como o Gabriel falou, o próprio Bruno Castanha e outros colegas da imprensa, procuram o meio-campo. A gente já vem falando isso em algumas oportunidades, né? E tá mudo, Gabriel. Tá mudo. Você lembra quando eu dei a informação que o Flamengo estava avançando por um meia atacante? Sim, você falou aqui no Tropa que tinha um nome que não era muito falado. Eu espero até, e acho até que de repente era o Douglas Costa, graças a Deus não veio. O Douglas eu acho que era também. Eu acho que era também. O Douglas eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza e dou graças a Deus que a gente fez aquele flagra. Parabéns, você. A gente, é sempre a gente aqui. Eu fico feliz que a gente fez. O Castanho também participou, também ajudou com informação. Eu e ele recebemos a info junto, a gente se falou. Salvaram a nação? Salvaram a nação. Eu acho que salvamos a nação. Salvador da pátria. Eu não confio no futebol desse cara. E era ele, sim. Eu já tive a informação. A pessoa, aquele dirigente que conversa comigo, já falou para mim que era ele, sim, e que estava sabendo e que era contra. É isso. Olha que loucura. Contra. Então, era assim, contra. Então foi voto vencido. O Braz foi voto vencido, tá? E graças a Deus que o Douglas Costa não veio. E o Donas Costas era esse nome. Mas o Flamengo, então, segue em busca de um avançado. Isso. E de um meio avançado. Vai lá. Gabriel, mas é uma negociação difícil, né? Porque, assim, sobre o Talisca, assim que a informação saiu lá do custódio, a gente dá crédito aqui, a gente fala o nome, né? O próprio Castanho, que ajudou você nessa... O pessoal pouco sabe, né, cara? Às vezes é bom a gente falar sobre bastidores. O Gabriel, ele estava com seus familiares quando foi fazer o flagra do Douglas Costa, e os familiares entenderam que é a função do Gabriel. O Gabriel foi atrás da notícia. A gente não recebe a notícia no nosso colo, amigão. A gente vai a encontro, né, da notícia. E o Gabriel foi lá, fez o flagra e pode ter salvado a nação. Tanto ele e o Castanho, a gente brinca, né, com isso. Né? E essa situação do Talisca, ele é um jogador que é a posição que o Flamengo precisa, mas voltando ao assunto Gerson, se o Flamengo não tiver com facilidade ou não conseguir ir ao mercado, nesse momento, já pensando na final da Supercopa do Brasil, dia 28 de janeiro, contra o Palmeiras em jogo único, com um local a ser definido, com o Mundial de Clubes de 1º a 11 de fevereiro em Marrocos, e a final da Recopa Sul-Americana, o Gerson tem potencial e tem características para ser esse meia. Por quê? Repito, ele saiu daqui volante e o Flamengo está contratando o Gerson mais avançado. O Gerson que se destacou, a Ana Thaís completamente equivocada. Ela disse que o Gerson foi um fiasco, um fracasso. Acho que foi o André Rocha que falou isso também no Twitter. Com todo respeito, discordo completamente. Porque os números do Gerson falam por si só. Ah, Julião, mas os números do Vitinho também eram maravilhosos no Flamengo. Vamos saber contextualizar. O cara era titular absoluto. O cara ajudou a Olympique a ir para uma Champions League. Então, vamos aguardar. Então, o Gerson é um meia, volante, e ele aumenta a criatividade e a força do elenco do Flamengo. Porque sai um atleta de 37 anos, voltando ao raciocínio, e entra um de 26, 27, que é Flamengo, que quer jogar no Flamengo, que tem notícia aqui exclusiva, Gabriel, pro Tropa. Eu conversei com o staff do jogador. Vou falar agora staff, porque a galera não gosta que eu fique falando que eu falei com o Marcão, porque o Marcão é meu amigo. Vou falar staff. Né? Eles abriram mão de muita coisa que ainda tinha para receber na França. Quando o Marcão foi para lá 4 de dezembro, eles foram lá para ajustar isso também. Porque tinha premiação, bonificação entre Marseille e Gerson.
Então ele abriu mão de muita coisa para estar aqui. E ontem ele desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, né, por volta de 18h35, o voo atrasou um pouco, e o Flamengo se reforça, e os paulistas estão incomodados. E a Ana Thaís... Olha só. O João, fiquei sabendo que o Marcos Braz e o Spindel, na diretoria do Flamengo, eles tinham desistido de trazer o Gerson agora. Olha que loucura. Eles não contavam que o Gerson vinha mais agora, porque eles falaram o seguinte, eles pensaram o seguinte, olha, vamos manter a estratégia, porque pro meio do ano a gente consegue trazer ele mais barato. Verdade. E aí, a gente seria super atacado, eu, o Júlio, porque a gente falava da volta dele agora, mas o Flamengo esteve muito perto de não trazer o Gerson agora, por isso o Flamengo... Você sabe quem foi primordial com isso. Você sabe quem foi primordial nisso aí. O Marcão. O Marcão. E deram porrada nele pra cacete. E ontem eu falei com ele não foi no aeroporto por isso, ele não quer aparecer. Eu tô combinando com ele dar uma entrevista pra gente lá no formato em estúdio. Ele vai falar que muita gente da imprensa chamou ele de mau caráter, de pilantra. Pelo contrário, cara. Foi o contrário. Ele participou da estratégia do Flamengo. Exato. Lógico que lá atrás ele falou que... Cara, ele já sabia que o Igor Tudor já tinha comunicado que não queria mais o Gerson. Teve lance de preconceito. Teve preconceito também lá. O Gerson sofreu preconceito lá também. Muito. Então, assim, ele falou, cara, no dia do Jogo das Estrelas, eu falei com ele pelo telefone, desejei a ele Feliz Natal atrasado, se eu não me engano, e Feliz Ano Novo. Ele, cara, eu tô aqui para trazer meu filho. E ele falou, até não tô emocionado. Ele combinou, sim, de participar também com a gente, em formato de estúdio. Diz que vai falar muita coisa, que chamaram de picareta, de pilantra, de safado, que ele tá revoltado com isso, que ele foi lá para a França para abrir mão de muita coisa para estar aqui. Então, muitas pessoas não falam coisas que não sabem. Teve jornalista falando que nunca teve nada. Quando a gente conversou com ele, teve que o L'Equipe confirmar a informação que o Flamengo estava fechado. Ele foi lá porque o Gerson quer jogar o Mundial. O Gerson quis jogar o Mundial. Então, assim, essa informação, a gente vai ter muita informação para a gente falar. O contrato poderia ter sido assinado ontem. Eu estou tentando conversar com o Marcão para ver se já tem, inclusive, imagens e se o contrato realmente foi assinado. Porque não necessariamente você precisa ir no Ninho para assinar o contrato. Eu lembro o Vidal que assinou o contrato no hotel, né? Então tem muita coisa para a gente falar, cara. Então realmente o Tropa está bombando. É um canal que está crescendo demais. Estamos chegando a quase 15 mil inscritos, não tem nem um mês de vida. Tem vídeo do canal que o Gabriel fez, que deu 60 mil visualizações. Ontem deu 70 mil quase a transmissão, na cobertura da transmissão. Mil, cara, é surreal. A gente está aqui em prol de uma melhoria. Agora, voltando rapidamente ao assunto... Ô, Júlio, deixa eu só finalizar a parada do porquê que ele veio agora. Pressão, óbvio, do Marcão, do Flamengo e tal. Só que o Flamengo já tinha comunicado ao Gerson e ao staff, como você falou. É isso. 8.100 com a gente. Quem não quis continuar com a gente acaba que perde. Mas tudo bem, faz parte. Então é o seguinte, quando o Olympique se viu desesperado para contratar, eles precisaram voltar atrás. E aí o Olympique que foi atrás do Flamengo falou, não apareceu nada aqui, a gente não quer esperar, a gente precisa... Vocês podem pagar o valor à vista, a primeira parcela, né? Pode ser um pouco maior, o Flamengo aceitou e aí fecharam no valor que chegou 15 mais 1, que era o que a gente sempre falou que ia ser. Sempre. E então, você lembra quando eu falei que ele estava voltando, que eu trouxe antes de todo mundo? E aí você começou a trazer uma atrás da outra. Mas quando eu falei que ele estava voltando, que eu estava no Benja ainda, eu falei, olha, tá voltando e o Flamengo quer contratar ele por 60% dos direitos por 12 milhões de euros. Você lembra que eu falei isso há 2 meses atrás? Era isso. Era isso. Assim, só que aí o Flamengo teve que subir um pouquinho, entendeu? A gente estava lá, o Gabriel estava no antigo programa que ele ainda fazia parte da bancada, e, a gente se fala sempre, eu e o Gabriel. As notícias que o Gabriel consegue, por exemplo, vamos confidenciar um negócio aqui para a galera, Gabriel? Eu fui um pouco egoísta, tá? A gente não ia falar para ninguém que o Gerson ia chegar, não. O Gabriel, quando ele me ligou, Julião, tá podendo falar? Eu falei, fala. Meu irmão, a gente já sabia que o cara ia chegar às 6h15. Ninguém sabia. E depois a gente guardou pra gente e depois vazou. A gente não tem preocupação com isso não, meu amigo. Então a gente é bem informado. Eu falo para ele assim, não vamos vazar não, porque, queira ou não, cara, a gente vai ter mais oportunidade de conseguir. É isso. Você viu como é que foi? Você viu como é que é quando tem muita gente? Ele não para falar com ninguém.
É verdade. Entendeu? É verdade. O Vitor Pereira também falou rapidamente hoje. Embora não tinha tantas pessoas como a gente imaginava. Mas assim, a gente fica muito feliz porque a gente faz um trabalho sério, cara. Um trabalho muito correto. As pessoas batem muito porque a gente incomoda. Geralmente as pessoas que se incomodam com o seu trabalho é porque você se destaca em algum momento, né? Ou em algum setor. Então, voltando ao assunto do Gerson, ia mandar um grande abraço pro João. O João ontem mandou um history lá no Instagram fazendo um passinho, meu irmão. Que momento. Ele mesmo botou debochado, João Guilherme. Eu vou ver. Pô, o João é figura. O João é figura demais, pô. Ele é figura demais. Eu desenhei com ele ontem no Instagram. Com a informação que eu recebi, tá, Gabriel? Você é um cara muito bem informado. A informação que eu recebi, depois a gente é amigo, né? A gente troca informação. É que o Flamengo vai pagar a primeira agora uma porradinha maior, concordo contigo, tá? Para o Olympique poder propiciar ir ao mercado, né? Chegar lá, contratar alguém, abater os 6,5 integralmente. Não, abate no valor total. Abate no valor total. Isso aí. Abate dos 15 os 6,5, e aí sobrariam 8,5 milhões de euros. O Flamengo pagaria em torno de um valor quase que da metade proporcional disso. E a outra diferença ia ser parcelada. Então você vai pagar metade e você está acreditando que vai pagar até mais. Então é 4 milhões, seriam uns 4 milhões. Por aí. Agora, e aí vai pagando. E aí vai pagando depois mais 1 milhão por vez, é isso aí. É isso. O staff não fala muito sobre valores, mas foi mais ou menos isso que passaram, e o Flamengo tem um contrato de 5 anos com o Gerson. O Flamengo pagaria parcelado ao Olympique durante esses 5 anos. Seria uma agora e os outros 4, como você falou. Não, eu soube que isso aí era o que o Flamengo queria. Não, o Flamengo fechou então, porque eles estavam querendo que fossem 4 vezes. Mas é 4 vezes. É 4 vezes. É porque é uma no ato e 4 parcelas. É isso aí. Então tá bom. Perfeito, então tá bom. perfeito. Eu achei que era a cada janela que tinha que pagar, entendeu? É isso, perfeito. Mas é isso aí. É a janela do meio do ano. Porque é a janela mais forte da Europa. Entendi. Flamengo... Então é uma janela. Não paga nas 2 janelas. Beleza. Não. Entendi. O Flamengo paga então, agora em janeiro. Uma no pau, né? Não sei. Uma agora em janeiro de 23. Cara, sem mente suja. Uma no pau e as outras 4 parceladas no... É isso. Só que a segunda parcela será em junho de 2024. Junho de 24, junho de 25, junho de 26 e junho de 27, se eu não me engano. Serão 4 parcelas ao longo dos contratos, tá? Então são 5 anos e a galera está perguntando, o Gerson terá a totalidade dos seus direitos federativos vinculados ao Flamengo. Então, são 100% do atleta que o Flamengo detém de direitos. Ok? Então, só para deixar claro. Então, o Gerson será jogador do Flamengo por 5 temporadas. O clube detém 100% dos seus direitos econômicos e ele terá um salário de R$1 milhão ao longo desse contrato, caso ele seja cumprido. Beleza? Sobre voltar rapidinho de novo ao assunto, o Flamengo está muito forte e aí a imprensa paulista fica doida, meu amigo. Que você, com todo respeito ao Diego Alves e ao Diego Ribas, você fecha com o Rossi e com o Gerson, e ainda tem essa situação do Quinteiro, tem essa situação do Talisca, que ontem o Custódio disse que o Flamengo adiantou, tem conversas adiantadas, a gente está tentando falar com pessoas... O que eu soube, olha, não, sem depreciar o Custódio, a informação dele do Castanha aí e tal, mas o que eu soube é que o Flamengo teria apresentado para ele até onde poderia ir, o valor que poderia ir, de salário. E aí tem a questão para resolver lá com o clube dele e tudo mais. Então, não me passaram se estava adiantado ou não, tá? Me passaram que o nome do Talisca é o nome que o Vitor Pereira quer. Então, é isso que eu ia te falar. Antes do Vitor Pereira acertar com o Flamengo, o que facilitava conversas pelo Talisca? O agente do Talisca é o Carlos Leite. É o mesmo empresário que acertou o vínculo indefinitivo do Ayrton Lucas e tem vínculo com o João Gomes. Não, o Deco tá de férias, cara. O Deco volta acho que segunda que vem pro programa, tá? Ou quinta. Deixar bem claro para vocês. O João Gomes é um cara que vai ser alvo nessa janela. Ele também é do Carlos Leite. E o Flamengo já tem a ciência que se quiser contratar o Anderson Talisca, terá que ser feito investimento em aquisição. Empréstimo está fora de cogitação mesmo com a chegada do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, o que se configura mais um estrangeiro no plantel. Então, essa chegada do Cristiano Ronaldo, o interesse do Flamengo no Anderson Talisca, o seu empresário, ele é agenciado pelo Carlos Leite. E, principalmente, hoje, nesse momento, o desejo de entender que ele é um bom jogador do Vitor Pereira no atleta, tudo isso, somado a esses fatores,
propicia o interesse do Talisca. Agora, é uma situação difícil. O Flamengo só pode chegar até esse valor que o Gabriel traz aqui com exclusividade, de 1,5K. E o Flamengo só vai fazer a aquisição do Talisca se for em definitivo, Gabriel. 1,5M, no caso. É verdade. Então, Gabriel, só para deixar claro, se o Flamengo for fazer a aquisição do Talisca, será em definitivo. Porque ele não sai do Al Nassr por empréstimo. Ele lá está muito bem. Ele é considerado como um dos jogadores mais importantes do plantel. E o Carlos Leite, o staff do jogador, entende que será muito difícil um empréstimo. Ele já ficou muito próximo do Corinthians, no início de 22, quando o Al Nassr devia um salário astronômico para o Talisca. O Carlos Leite, inclusive, foi lá para poder rescindir o contrato amigável na época que o Al Nassr devia salários ao Talisca, para você ver como é que o Talisca tem moral lá. Os caras se desdobraram e colocaram o salário em dia e ele renovou o vínculo com o Al Nassr. Então, assim, é um grande jogador, parabéns ao Custódio, a você, ao Castanha, mas o Flamengo, para negociar, tem que chegar no máximo esse valor que você traz com exclusividade, e essa informação de que o Flamengo só vai fazer aquisição. Zero chance de empréstimo nesse momento. Também, a gente sabe que as coisas mudam, mas nesse momento, um empréstimo... o Michael também, o Braz falava que era impossível o Al Hilal emprestar, e agora, se acabar o transferban, o Michael vai para o Grêmio. Então, futebol que se fala não se escreve. A verdade é essa. Tudo muda. Tá aí o Gerson. Tudo muda. A gente foi espancado. Mas eu já sabia que vinha, velho. Tanto que quando lá no outro programa que eu participava, que a gente tá arrebentando aqui, graças a Deus, com o nosso, o outro programa lá, eu falava claramente, há 2 meses atrás, o Gerson tá voltando. O Flamengo quer comprar 60 milhões, 12 milhões de euros por 60%. Tá lá, meu irmão. Tá gravado, tá arquivado aí, todo mundo sabe. Cara, então... falar até papagaio fala, meu irmão. É isso. O William dos Anjos, né? Saudações rubro-negras, Boston, Massachusetts. Eu tive em Boston aí já, cara. Papa, vamos com tudo em 2023. Um abraço da comunidade rubro-negra de Boston. Show de bola, estamos com 2.622 pessoas aqui simultâneas. 10.622 pessoas, é sensacional. O Marcão prometeu falar tudo pra gente e a gente vai marcar. Quinta-feira tem João Guilherme e vamos ver se a gente consegue trazer o Marcão segunda-feira pro estúdio também. Vai ser sinistro, hein? Vambora, irmão. Só o começo. Sensacional. Flamengo cresceu, o Flamengo ganha com o Gerson no lugar do Diego. O que você espera aí, o Gabriel? Eu acho que ganha muito pela idade do Diego, reta final. A gente agora tem um jogador jovem e que volta a se bobear até melhor da Europa, né? Ele foi para lá e aprendeu lá, né? Ele jogou com o Sampaoli, ele volta com aprendizado. Ele jogou futebol europeu, ele jogou no Campeonato Francês. Ele volta com aprendizado, eu não tenho dúvida disso. E ele, como você falou muito bem, ele não voltou escorraçado de lá. Ele voltou porque o técnico não se dava com ele e teve problema também de preconceito lá. Tá? O pessoal botando 2023 é tudo nosso. Quinteiro melhor que o Talisca. Rapaz... Não acho. Aí é forçada, desculpa, mas não é não. Não Talisca é cracaço. Cracaço. Gabriel, posso te falar uma coisa? Um pensamento agora aqui. Vamos falar agora baixo. tem isso aqui também, né? Imagina esse trio de ataque com Gabigol, Pedro e BH. BH voltando, né? Meus amigos, tem o Everton Cebolinha. Eu conversei no final do ano com o Márcio Cruz. Tá voando baixo nos treinos, né? Mandar um grande abraço para o Márcio. Márcio também é um amigo aí que o futebol me proporcionou. Márcio, para quem não sabe, Márcio Cruz é empresário de Cebolinha. Eu mandei uma mensagem para ele, perguntando sobre coisas que na época surgiram, né? Ventilaram o Wanderson. O Wanderson está voando no Monaco. O Wanderson, lateral direito, ex-Grêmio, está no Mônaco. Monaco. Ele falou, não, Julinho, chance zero. Isso não existe. E também falou sobre Cebolinha no Olympique, Cebolinha no Corinthians, chance zero. Ele falou que nem sonha sobre isso. E aí eu conversei com ele, dei Feliz Natal, boas festas. Ele falou, Julinho, o Cebolinha está voando. O Cebolinha quer fazer de 2023 o melhor ano da sua carreira. O que significa isso? Melhor do que quando ele fez a belíssima apresentação no Grêmio, ele foi para a seleção do Tite, foi bem na Copa América, o que propiciou ele ir para a Europa, para o Benfica, né? Então ele quer fazer um ano fantástico. Até brinquei, mandei aquela minha narração do Vai Cebola, eles gostaram muito. Então, assim, tem um Cebolinha. Tu estava do meu lado, né, Gabriel, lá no Morumbi, né? Pô, foi fantástico. A narração viralizou. Então, assim, cara, tem muita coisa e o Cebolinha, até pelo estilo de jogo do Vitor Pereira, vai galgar o espaço dele, meu amigo. Você pode ter certeza disso, que só quem tem a ganhar é o Flamengo e todo mundo vai começar, de fato, literalmente do zero.
um novo comandante, uma nova comissão técnica, novos jogadores, porque, querendo ou não, para o Vitor Pereira, são atletas em que ele não trabalhou, né? O Gerson volta ao Flamengo, mas é um reforço também do zero. Muita gente perguntando ontem para mim no aeroporto quem é que vai sair do time. Olha, o Thiago Maia vive um bom momento. O João Gomes vive um bom momento. É muito difícil, não tem como saber. Não dá para saber. O Vitor Pereira, ele é um cara que ele dá oportunidade para quem está melhor. Ele não liga para nome. Ele não liga para nome. Quer ver um exemplo aí? Ó, olha a pergunta do Wallace Bruno. Vocês não acham que o Flamengo precisa de um centroavante reserva, não? Matheus França negocia com o Newcastle. Matheus França é um jogador jovem. O Vitor Pereira gosta de trabalhar com essas possibilidades de jovens atletas, jovens valores. No fim do ano, o Matheus França, para alguns, irrita, outros não. É um jogador que é muito valorizado no Flamengo, assim como o João Gomes. Só para contextualizar, são jovens que são valorizados. É óbvio que em algum momento o Flamengo não vai conseguir segurar esses atletas, até porque também isso é um sonho profissionais deles de irem para a Europa. Isso é normal. Isso é um processo normal, né? Agora, é um jogador que pode surpreender o Gabriel. Muitas pessoas estão falando do Eric Pulgar, que pode surpreender. Lembrando que o Eric Pulgar foi um jogador que foi pedido pelo Vitor Pereira no Corinthians, né? Então, assim, a gente tem que lembrar tudo isso. O Cebolinha é um cara que quer comer a bola, pode surpreender. E outra, você lembra o que o Oscar falou lá para o Fred, lá naquele podcast lá, Fala Brasólio? O Oscar falou sobre o Vitor Pereira. Com ele, joga quem tá bem. Não tem essa de nome. E eu acho que isso é bom para o Flamengo, né, Gabriel? Com o elenco recheado, com grandes nomes. Vai jogar quem tá melhor. E a meritocracia tem que existir, né? A informação que eu tenho, tá, é que o João vai receber propostas de equipes medianas, de 2 a 3 propostas, que não agrada o jogador, não agrada o staff. Vai receber, não, já recebeu. Tá? E que o Flamengo já rechaçou desde o início. Tá? E que realmente ele está focado em disputar a Supercopa do Brasil, principalmente o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Porém, pode sim, se vier uma proposta diferente, mesmo com a renovação contratual no meio do ano passado, um pouco depois do meio do ano passado, o João ele só sai se vier uma proposta fantástica e que seja bom para as 3 partes. Para o jogador, para o staff e para o clube. Propostas já chegaram de clubes medianos, repito. Não agradaram. Não agradaram. Perfeito, Gabriel. Mas eu repito e insisto. É o jogador agenciado pelo Carlos Leite, que é o mesmo empresário do Anderson Talisca. A maior proposta que chegou para ele foi do... Bayer Leverkusen. Foi o Bayer Leverkusen da Alemanha. Foi 8,5 milhões de euros. Houve proposta do Southampton, do Wolverhampton. Nenhuma proposta passa de 10 milhões. O Flamengo não vai aceitar vender ele por menos de 20. Exato. Houve uma consulta do próprio Al-Nassr, há alguns anos atrás. Aí os caras lá fora, os europeus, acham que 20 milhões de euros é muito para um volante, mas é uma joia, é um baita de um jogador. O Flamengo não negocia ele por menos de 20, não negocia. O Benfica pagou um dinheirão aí pro Enzo, mas olha por quanto outro dinheirão que ele vai vender. O Enzo tá muito valorizado. Assim, mas eles falam que volante não, mas, cara, eu acho que não se vende o João Gomes por menos de 20 milhões de euros. Não se vende. Eu acho que se o Flamengo receber uma proposta, isso aí não é Talvez a minha opinião. 15, né? Talvez 15, né? O Flamengo receber uma proposta de 15 a 18 milhões, não segura o João, tá? Vou ser bem honesto. Não é o meu. Mas vai tentar segurar no meio do ano. É isso. Então, assim, repito, sobre o Talisca, seria uma situação em definitivo e não empréstimo. E lembrando que os dois são agenciados pelo Carlos Leite, pelo grupo Carlos Leite, que hoje tem, assim como o Juliano Bertolucci, um ótimo relacionamento com a cúpula de futebol do Flamengo. Então, o Flamengo vai se movimentando. Informação exclusiva do Tropa Rubro-Negra, Agustin Rossi, a cúpula do futebol do clube, projeta uma investida no atleta já agora, nessa semana, uma ida a Buenos Aires para conversar com o Riquelme e com representantes do Boca Juniors. Ele já pode assinar o pré-contrato, mas o Flamengo, Gabriel, a informação que eu tenho é segura até esse pré-contrato no momento. Porque se o clube firmar um contrato indefinitivo, não há necessidade de assinar esse pré-contrato, que é uma intenção de aquisição do atleta. Repito, o clube tem um acerto com o jogador por 4 temporadas. 4 temporadas. Então, há um acerto verbal, há um ajuste salarial confirmado e acertado, e o clube agora quer definir essa situação para, de fato, anunciar o segundo reforço. Sobre o Juan Quinteiro. O Quinteiro também cresceu muito a possibilidade, porém, como você trouxe,
realmente o histórico de lesões, até o próprio Mancuso passou. Não fui eu, foi o Mancuso que trouxe então, pra fala gente. Passou pra gente essa informação, o Mancuso, cara. Te falei que ele, porra, que essa daí não é informação minha, até porque o Mancuso participa aqui, tá participando menos porque ele tá no grupo Disney lá, ele tá trabalhando lá na Fox, na Argentina, e aí ele tem que ficar pedindo autorização, igual o João Guilherme tinha que pedir. Entendeu? Aí ele parou de participar aqui. O Mancuso mandou um áudio, inclusive, explicando, falou que, ó, que o Quinteiro tá muito abaixo fisicamente, que não tá um padrão pro Flamengo, que teria que trabalhar muito para chegar no padrão de Flamengo. Ele não acha uma boa. Lembrando que o Mancuso fala isso até de camisa do Flamengo. O Mancuso usa direto a camisa do Flamengo, é flamenguista. Cara, o Mancuso falou que ele não tá no nível pro Flamengo, que ele vai ter que trabalhar muito para chegar no nível do Flamengo. Aí eu não sei o que você pode pensar. Quiser ler os superchats aí também. Vou ler agora. Então, só para poder contextualizar, realmente o Flamengo tem essa situação do Matheus França, mas com certeza o Vitor Pereira vai analisar todo o plantel antes, tá? E o Matheus França pode surpreender em equipes alternativas e é um jogador que tem talento. O Flamengo pode até segurar o Matheus França nesse momento para valorizar ao máximo o atleta para poder vender no meio do ano em cifras maiores. Beleza, Wallace? Obrigado pelo teu superchat, obrigado também ao Márcio Souza Evangelista, a Carolzinha do Pneu. Tomara que a maldição de começo de temporada não aconteça nesse começo do ano do Flamengo. O Flamengo sempre começa mal o início de temporada. É verdade, espero que isso não aconteça, tá? E, sinceramente, acho que isso não vai acontecer e espero que o Vitor Pereira tenha muito sucesso, não só nessa temporada, não só no começo, mas ao longo do ano, né?